Olá, galera. Vasco classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Vasco venceu Marcílio Dias por 3-1. O jogo foi no estádio lá do Marcílio Dias, né? O jogo que foi em Santa Catarina. O Vasco, como o visitante, o Vasco tinha vantagem do empate. O Vasco fez 1-0, né, com o Verratti. Zé Eduardo empatou para a equipe do Marcílio Dias. Adson e David no segundo tempo marcaram mais dois gols para o Vasco, fazendo o Vasco vencer por 3-1 e classificado para a próxima fase, né? Segunda fase da Copa do Brasil. Então, Marcílio Dias podia empatar, mas não. Venceu. 3-1. Logo no começo do primeiro tempo, essa bola aí do Rossi, o Verratti chega completando. Não foi de cabeça dessa vez não, Elton. E o Rossi é assistência perfeita, né? Quem tem Verratti tem pelo menos a possibilidade de fazer um gol pro jogo, né? Apareceu muito bem ali antecipando. O Vasco... Quarto jogo seguido que ele marca. E o Vasco jogando bem com seus pontas, né? O Rossi e o Adson, né? Que você vai falar dele já já. Mas assim, aí o Vasco tomou um susto, né? Zé Eduardo, você vê que o primeiro... Me parece que estava impedido o jogador que toca na primeira bola, porque tem um desvio inicial. Sim. Não tem VAR na Copa do Brasil nessa primeira fase. Acho que estou enganado a partir dessa E a bola fase. bate na mão também do jogador do Vasco, do Verratti, antes de sobrar para o Adson. Não sei se o VAR anularia, mas, enfim, tudo valeu. 2-1 para o Vasco nessa altura. O braço dele estava colado no corpo e não foi ele que fez o gol, né? Nesse caso aí, poderia ter até sido anulado. Aí o Adson acabou marcando. Aliás, os pontas, mais um, né? Esse entrou durante o jogo e acabou marcando o terceiro gol do Vasco, o David. David! E aí, se tivesse 29 VAR, do segundo tempo, 3-1. Se tivesse VAR, ali seria por milímetros também, né? Ali no limite, o David. David que tem aí 2 gols na assistência nos últimos 5 jogos, mas agora vindo do banco de reservas, né? Bom, o Vasco sem o Payet. E aí muita gente falou, puxa, como vai ser sem o Payet? Venceu. E daqui a pouco o Elton vai falar se convenceu. Então os números do jogo, 53% de posse do Vasco, 47% do Marcílio Dias. Mais passes certos do Vascão, 359 contra 309 finalizações. O Marcílio Dias finalizou mais, 14-13, sendo certas 7-6 para o Vasco. Escanteios mais do time catarinense, 6 contra 3 do time carioca. Deu para o gasto, o torcedor esperava mais, esperava um bom desempenho. Mas o Marcílio Dias é muito forte dentro de casa, né? O Marcílio Dias nessa temporada já ganhou do Figueirense e do Criciúma e empatou com o Avaí, né? É o segundo colocado no catarinense. É uma equipe que faz uma boa campanha, está na Copa do Brasil também, pelo que fez na temporada passada. Dito isso, o Vasco é melhor. O Vasco tem um time melhor, é um time que está crescendo. O Ramon Dias, eu acho que ele está tentando encontrar uma forma diferente de jogar em 2024, porque 2023 foi sobrevivência. O momento ali do Vasco era conseguir resultados. Ele agora tendo, por exemplo, o Rojas. Ele jogou ali como praticamente um zagueiro pela direita, né? O Vasco com 3 zagueiros, né? O Medel e o Léo, junto com o Rojas. E aí libera 2 laterais. Os pontas jogando um pouco por dentro, muitas vezes, né? O Rossi e o Adson, que jogaram hoje com o Verratti na frente. Encontrando jogadores que conseguem equilibrar essa equipe, contratações importantes, né, nessa temporada para fazer o time funcionar melhor. O Galdames, por exemplo, é um excelente jogador, uma excelente contratação. Então o Vasco está encontrando sua identidade. O garoto Esforça também, sim, que é um jogador de muito potencial. Então acho que o Vasco melhorou o elenco e permite que o Ramon Dias vá encontrando a forma ideal de jogar. O Marcílio Dias é superior à maioria dos times que o Vasco enfrentou na temporada, com exceção dos grandes do Rio de Janeiro. Mas a gente viu a Copa do Brasil já pregar surpresas nessa fase, né? O Coritiba caiu, o Cruzeiro caiu. O Vasco sabia que era um jogo de tensão, conseguiu fazer um gol cedo, levou um gol também, acho que a bola aérea é algo a ser corrigido. A defesa do Vasco não é tão alta assim, o Medel fazendo ali o centro da área, muitas vezes os volantes também não conseguem atacar o espaço, não conseguem fazer essas coberturas pelo alto, mas é um time que com a bola no chão vai melhorando. E aí vai também dando confiança a alguns jogadores, né? O Adson, que ainda precisa um pouco mais de confiança. Primeiro gol dele David, com a camisa do Vasco.
e começando como titular, tendo essa oportunidade também. O David, né, vindo do banco, atacando espaço por dentro ali, fazendo os gols. O Rossi, né, que oscila bastante, que fez um bom jogo também. Eu acho que o Vasco vai encontrando o seu caminho. É claro que é o Marcílio Dias. Por mais que o Marcílio Dias esteja fazendo no seu estado uma boa temporada, batendo de frente com os grandes do estado. Mas aí eu acho que o nível do Vasco é outro, né? Acho que o Criciúma talvez se aproxime um pouco mais porque vai disputar a Série A, né? Mas ainda é o time também se preparando para a temporada 2024. Mas eu acho que foi importante para o Vasco passar de fase. Sim. O Vasco já viveu alguns traumas na Copa do Brasil que o torcedor vascaíno não quer viver novamente. Acho que já passada a primeira fase, a fase seguinte, o empate já não garante diretamente a vaga, né? Tem que ir para os pênaltis. O empate hoje para o Vasco já garantiria a vaga, mas você sair da primeira fase, né, seria um prejuízo muito grande. Passar para a segunda, eu acho que dá uma tranquilidade a esse elenco também, que agora vai ter esse foco curto, né, no Campeonato Carioca, tentar uma classificação para as semifinais da competição. Agora, defesa é um ponto que o Ramon Dias tem que trabalhar, né? Em alguns momentos a gente vê a defesa ali vacilando na atenção. Agora, faz muita falta o Payet, isso não dá para discutir, né? Sim. Vamos... Galera, isso aí, o Vasco, né? O Vasco sente muita falta de um jogador igual o Payet, né? O jogador que tem um bom toque de bola. E a defesa do Vasco, eu não sei se é o ideal jogar com 3 zagueiros. Na minha opinião, a defesa, né, tá um pouco frágil ainda, né? Tem sofrido um pouco nessa temporada, até para o time do Marcílio Dias. É uma equipe que joga bem em casa, foi o que foi dito. Ele não quiseram vender o mando de campo, né? Quiseram jogar diante de sua torcida, porque sabia que é o ponto forte dessa equipe é jogar próximo de sua torcida. Até certo momento parecia que estava complicando o time do Vasco, mas o Vasco conseguiu correr atrás no segundo tempo, conseguiu fazer 2 gols e vencer com tranquilidade, 3-1 e avançar de fase, né? É importante o Vasco conseguir já avançar para a segunda fase da Copa do Brasil, né? E agora o Vasco vai também voltar a pensar no Campeonato Carioca, onde o Vasco ainda não garantiu a sua classificação para as semifinais. É importante essa classificação do Vasco para poder, quem sabe, chegar a uma final de Campeonato Carioca, coisa que não acontece há bastante tempo. Nos últimos anos a gente tem visto bastante Flamengo e Fluminense em finais de Campeonato Carioca. Agora vamos ver se o Vasco vai conseguir vencer a Portuguesa na última rodada do Campeonato Carioca. O jogo vai acontecer domingo, 18h10 da noite. O Vasco precisa vencer, né? Ou até um empate, depende muito, né? Até derrota talvez classifique o Vasco, vai depender muito do jogo entre o Fluminense e o Botafogo, porque o confronto do Vasco é confronto direto contra o Botafogo, que é o 5º colocado. O Vasco é 4º, o Vasco tem 19 e a equipe do Botafogo tem 17 pontos, então a briga vai ser entre essas duas equipes para ver quem vai conseguir ficar com a última vaguinha aí para poder disputar as semifinais do Campeonato Carioca, né? Seria ruim para o Vasco, para o planejamento do Vasco na temporada, ficar de fora, né, de uma semifinal de Campeonato Carioca, né? Porque todo mundo sabe que é importante, né, o Vasco chegar bem no Campeonato Carioca e ficar de fora, né? Não seria uma boa, já que o Vasco nessa temporada só tem Copa do Brasil e também depois o Campeonato Brasileiro, então seria importante o Vasco no mínimo aí chegar numa final de Campeonato Carioca. E deixa nos comentários aí, galera, se vocês acham que a equipe do Vasco tem condições de avançar no Campeonato Carioca, e deixa também nos comentários a opinião de vocês sobre o desempenho do Vasco hoje contra a equipe do Marcílio Dias.